A Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4. Deus seja louvado. Profeta Jeremias, o profeta chorão, né, irmãos? Capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Os irmãos podem assentar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, às vezes na nossa vida, entendeu? Nós julgamos a responsabilidade para todos os mundos. A responsabilidade, às vezes, que nós temos, nós acovardamos e julgamos a responsabilidade para os outros. Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui é para pastores. Ah, isso aqui, não, eu não sou ungido para isso. E como Jeremias, ele se pôs como uma criança diante de Deus. Nós vemos muitos que às vezes, né, no momento, Deus assumir aquele propósito que Deus tem na vida deles, eles recuam, eles dão um passo atrás, eles dizem: não, eu não, Senhor. Igual mesmo Moisés: ah, não, Senhor, eu sou pesado de língua, de boca, eu não sei, envia outro, mas não a mim. E nós vemos outros que se dizem incapazes de fazer a vontade de Deus. E às vezes Deus conta com aquela pessoa até individualmente. Porque muitas vezes nós estamos coletivos, mas muitas vezes nós estamos sozinhos. E às vezes diante de uma situação grave na nossa vida. Grave assim, porque o nosso Deus é o Deus da causas impossíveis. Eu sempre falo aqui, Marcos 10, me parece que é 28, que diz assim: aos impossíveis, aos homens são possíveis para Deus. Mas tem situação que nós temos, é nós e Deus naquele momento. Não é verdade? Às vezes pega madrugada fria, e igual tem acontecido. Às vezes a gente perde sono, a gente não dorme. Fala assim: Senhor, eu te peço, pela minha família, pelo meu filho, que o Senhor socorre ele, Senhor. Então é a gente e Deus. Nós vemos um homem de Deus que às vezes a família dele estava festejando, não é verdade? E ele estava orando pela família, que era Jó, entendeu? Um homem temente, reto, sincero, diante de Deus, que desviava do mal, desviava das coisas ruins. Então aqui nós vemos que Jeremias, ele quis, vamos dizer assim, convencer Deus que ele não poderia advertir aqueles povos de Israel, de Judá, que ele estava no pecado. Ele achou ele incapaz. Mesmo assim, irmãos,
Nós somos o Israel, espiritualmente falando, nós somos Israel. Amém? Está dando para entender mais ou menos? Nós somos Israel e nós temos uma responsabilidade na nossa vida. E muitas vezes, hoje eu estou sem o companheiro aqui, ó. É bom demais para mim, mas glória a Deus por isso. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, não é verdade? A gente não pode reclamar, murmurar de nada, porque nosso Deus não gosta da murmuração, né? Os murmuradores não herdarão a Canaã celestial. Então aqui, Jeremias ele achou que ele não tinha condições. Deus falou com ele: não, eu te escolhi, Deus da madre, Deus do ventre da sua mãe, que você é escolhido. Irmão, quando a pessoa é escolhida por Deus, irmão, eu vou falar com a igreja, viu? Não tem como uma pessoa sair fora não, irmãos. Não tem como uma pessoa dizer: eu não, Senhor, tem que ser outro. Por que não outro? Porque eu que Deus escolheu. E ele disse: eu sou que manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sou que estou te mandando, você vai sim, entendeu? Aí, irmão, não tem outra saída, né? Aí Deus confirma, segunda vez nós já vamos mudar aqui. Mas o Senhor, o 7 aqui, eu terei aqui. O 6 ele diz assim: então disse eu a Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança, né? O 7 diz assim: mas o Senhor me disse: não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Tudo que Deus mandar, irmãos, tudo que Deus mandar, a gente não pode falar que não vão fazer, não, irmãos. A gente não pode, sabe o que é? Pensar negativo. Eu não vou falar isso com fulano, porque fulano vai ficar com raiva. É verdade, irmãos. Não vou dizer isso para o meu filho, não, porque o meu filho vai afastar de mim. Irmãos, profeta Isaías, diz que ainda que a mãe esqueça do filho que amamentou, o Senhor não esquecerá de nós. Então o Senhor honra, irmão. O Senhor diz assim: eu honro aqueles que me honram. Aquele que me busque não tem falta de nada. É a promessa de Deus, irmãos. Se a gente honrar Ele, pode ter certeza, irmãos, que Ele vai honrar nós também. Se for uma coisa que está no propósito do coração dele de fazer, irmãos, vai ser feito. Vai ser feito, independente, porque 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. É assim, irmão, assim que é a nossa vida, assim que tem que ser a nossa vida. Não temar com Deus, não desistir do projeto de Deus na família, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso caminhar. Quando às vezes nós saímos da nossa casa, Deus ali tem um projeto na nossa vida, e vai ser cumprido durante aquele dia, que nós vamos ser testemunha, onde é que nós estejamos, nós vamos ser testemunha do Senhor, irmãos. Nós não vamos testemunhar, não. Aqui é Deus que falou com Jeremias. E no 2 aqui, ó, preste atenção, segunda vez, Deus torna a falar com Jeremias, mas aqui falou de uma forma diferente. Eu vou até falar aqui, pegar uma carona com o nosso pastor Daniel, aqui na mensagem de domingo, quando ele pregou aqui,
que milagres não segura a pessoa no caminho, milagre não segura a pessoa na presença de Deus, porque quantos milagres os israelitas viram quando eles saíram do Egito? Foi muitíssimo, muito milagres. É a abertura do mar, aonde eles passaram no mar seco, primeira vez que o sol, vamos dizer assim, bateu no meio do mar. Foi esse dia que o Senhor abriu o mar. O sol bateu no fundo do mar. Então foi a primeira coisa. Grande, irmão, grandes milagres. Grande milagre, porque o nosso Deus é o Deus de milagres. Segundo milagre, irmão, segundo milagre, foi quando Moisés, ele toca na rocha, e a rocha sai água. Outro milagre, irmão, num deserto, numa terra seca, num lugar só de areia, só de poeira, uma rocha ali sai água, um manancial de água viva saiu ali daquela rocha ali, representando o Senhor Jesus, que é o nosso manancial de águas vivas. Depois o maná que desceu do céu para alimentar eles. Milagres que eles viram. Então aqui Jeremias, no 2:1, Jeremias está fazendo uma recapitulação, está lembrando eles de como Deus é misericordioso com o seu povo, com nós, irmãos, que somos povo escolhido do Senhor. Então, segunda vez diz assim, o 2:1, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavam após mim no deserto, numa terra que se não semeavam. Então Deus está lembrando eles, entendeu? Quando eles andavam lá, é Deus que está falando que lembra-te de ti. Ô irmãos, Deus não esquece de nada não, irmãos. Deus não é igual o irmão Antônio que está envelhecendo e às vezes fica esquecido das coisas não, irmão. Deus não esquece não. Ele falou com Jeremias que quando Jeremias ainda estava na madre da mãe, ele já conhecia Jeremias. Ele já tinha chamado Jeremias. E não te esqueça disso, irmãos. Você, igreja, nós não estamos aqui à toa, não. Não pensa, não. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus tinha propósito na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui. Ah, não, isso não é obra do acaso, não, irmãos. Isso não é obra do acaso, não. Deus já sabia que eu ia estar aqui, ministrando a palavra dele, dessa idade que eu estou. Não vou falar a idade, não, porque não pega mal se eu falar a minha idade aqui, né? Mas Deus sabe. Mas Deus, quando eu era criança, lá na roça de calça curta, que hoje é a bermuda, que usa hoje, mas antigamente a calça da gente era calça assim, Deus já sabia, irmãos, que hoje, dia 31 de agosto de 2022, eu estaria aqui, irmãos. Ele está falando aqui, ó, que não esquece, assim diz o Senhor, lembro de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor e do teu desposório, quando andavam após mim no deserto, numa terra que não semeava. Aqui é uma recordação, sabe? É uma recapitulação que a gente tem que lembrar, irmão, de Deus. Ah, eu estava lá naquele deserto, eu estava lá naquele Egito, né, pastor Moisés, pastor Leandro, pastor Júnior, e hoje estou aqui. A beneficência, a bondade, a misericórdia do Senhor fez que hoje nós estaríamos aqui.
porque às vezes poderia estar morto, já ter morrido. Então Deus lembra, e nós temos que lembrar também da misericórdia do Senhor. O Salmo 103 diz assim, Salmo 103, 1, bendize ao Senhor a minha alma. Tem que bendizer o Senhor, irmão, tem que agradecer ao Senhor. Bendize o Senhor a minha alma, e tudo que há dentro de mim, bendiz o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades, e sara a nossa enfermidade, e enche a nossa boca de bens. Irmão, meu irmão, nós não podemos passar despercebido com Deus, não, irmãos. Temos que toda manhã agradecer a Deus. Aquele pãozinho que a gente já acorda e cheirando lá na padaria, aquele cafezinho com um friozinho desse, né, irmãos? Às vezes a gente está fazendo, ou o vizinho fazendo aquele café, aquele cheirinho, né, irmãos? Às vezes a gente em casa de jejum com um frio desse. Ô Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Mas às vezes a barriga está igual fiote de onça, sabe? Chiando, querendo, doido para tomar aquele cafezinho. Mas a gente, irmão, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A oração tem que ser acompanhado com jejum, porque Jesus, ele diz para os discípulos que tem muita casca de demônio que não sai assim à toa, não. Teve uma vez que uma pessoa falou comigo assim, eu falei assim, misericórdia, e é pessoa mesmo, assim que eu digo assim, né, evangélico. Diz assim, o diabo é igual um cachorro, ele vem em cima de você faz assim, o cachorro corre. Eu falei assim, pastor Moisés, mordei, quis morder em nós, né? Mas Jesus não deixou não, né? Mas é isso, irmão. Então, Deus, o Senhor Deus, Ele tá pedindo, irmão, que nós lembrássemos da misericórdia dele, lembrasse do nosso Egito, aonde Satanás, vamos dizer assim, julgava nós para um lado e para o outro. Bebe, a gente ia beber. Joga, a gente ia jogar. Prostitui, ia prostituir. A gente tem que lembrar, irmãos, a gente tem que lembrar. E falar, Senhor, não tem muitas palavras não, mas eu digo muito obrigado mesmo de coração, porque o Senhor me livraste de tantas coisas, para que hoje eu estivesse aqui te agradecendo, louvando e exaltando o teu santo nome. Aí continuando aqui, o 3... capítulo 2, versículo de 1, 3, de Jeremias, diz assim, então Israel era santidade para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade, e todos que o devoravam eram tidos por culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Todos aqueles que levantavam, irmão, contra o israelita, ele levantava para cair, porque o Senhor era o general de guerra deles, o Senhor é o nosso general de guerra. Então todas as nações que levantavam contra ele, levantavam para cair, porque o Senhor estava diante deles. Aí eu volto a repetir, às vezes a nossa memória é muito curta, irmão. Nós não lembramos dos benefícios que o Senhor às vezes faz na nossa vida. E não só o maná, e não só
da rocha sair água, e não só o mar vermelho abrir, mas como de noite e uma coluna de fogo, e de dia uma coluna de nuvem, guiando Israel pelo deserto. É isso que Jeremias, que Deus está falando com Jeremias para lembrar eles, falar com eles, para não esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Está falando também para mim, está falando para a igreja, para nós não esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida, porque às vezes nós temos a memória curta, irmãos. Às vezes nós esquecemos, e a palavra de Deus diz para não esquecer. O 4 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e toda a família da casa de Israel, né? Que era Israel mesmo, Jacó, era Jacó, depois foi mudado o nome, porque ele, como príncipe, ele lutou com Deus e prevaleceu, então o nome dele foi mudado para Israel. O 5 diz: assim diz o Senhor. Isso aqui é sério, irmãos. O Senhor está falando para mim, para você, o Senhor está falando para a igreja. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para comer o seu fruto e o seu bem, mas quando nele entrasse, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Agora vem o 8, irmão, isso aqui que me chama a atenção, aonde às vezes os líderes são levantados para orientar a pessoa sobre isso, né? Para ser sincero, para andar na presença de Deus com retidão, ser sincero, obedecer aos mandamentos, igual o Evangelho de São João 14, 21. Jesus disse assim: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos, ou aquele que guarda os meus mandamentos, estes são os que me amam. Então a gente tem que estar, irmão, tem que estar atento à palavra de Deus, porque aqui no 8, olha o que nós vemos aqui: os sacerdotes não disseram. O que eles não disseram? Ó Deus que nos tirou do Egito. Irmãos, isso nós temos que, vamos dizer assim, renovar todo dia na nossa vida, toda manhã, com a misericórdia do Senhor, renova toda manhã. Nós também temos que renovar toda manhã os benefícios que o Senhor nos tem feito. Aonde diz: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram. Irmão, que coisa séria! Profetizaram por Baal, e andaram após o que de nenhum proveito. O 9 diz assim: ainda pleitearei convosco. Pleitear, irmão, é tomar causa, é levar a culpa do povo, é perdoar. Aí ele está falando assim: ainda pleitearei, diz o Senhor, convosco, diz o Senhor, até com os vossos filhos com os filhos de vossos filhos pleitearei. É só até aqui que nós queremos ler por enquanto. Então Deus está fazendo a promessa, irmãos, que quando a pessoa arrepende, a pessoa volta atrás,
A pessoa é igual primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 9. Hoje nós não temos aqui, né? Mas faz falta muito para a gente. Diz assim: se nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda, não é só da metade não, irmão, toda a nossa injustiça. Deus, irmão, Deus não faz nada pela metade não. O nosso Deus, Ele faz completo. Ele não faz remendo em nós, igual remendo uma roupa, não. Ele faz completo. Ele põe roupa nova em nós. Ele é o pai que compadece do filho. Aquele filho pródigo, quando ele voltou, quando o pai dele viu ele de longe, o pai dele preparou a melhor roupa para ele e o melhor cabrito para assar para ele, para festejar, e disse assim: o meu filho estava perdido, né, vamos dizer assim, no dizer espiritual, estava perdido e foi achado, estava morto espiritualmente, mas reviveu. Quando a pessoa às vezes deixa a casa do pai, irmão, ele começa a morrer pouco a pouco. Porque a palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida para nós. Ela é vida. Amém, irmãos? Aí o capítulo 3, 3:6. Aqui fala assim: ó, Israel e Judá são exaltados a arrepender-se com a promessa da redenção. Aí continuando, disse mais o Senhor. Isso aqui não me interessa muito não, nós podemos ir para o 7 de uma vez. O versículo 7 diz assim: e eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Está falando que Judá é irmã de Israel. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério e rebelde, a rebelde Israel, despedi e lhe dei o seu libero de divórcio. Vi que a aleivosa Judá e sua irmã não temeu, mas foste também, era mesmo, e prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de pau. Isso tudo, irmão, isso tudo aconteceu. Sabe aonde que aconteceu isso, irmãos? Aconteceu isso tempo atrás, lá em Êxodo 10, se não falha na memória. Êxodo 10. Vou ver se é isso aqui mesmo, né, irmão? Posso? Os 10 mandamentos. É Êxodo 10 mesmo. Êxodo 10. 10:1. Diz assim. Aí nós estamos cumprimentando aqui, que lá no início eles recebeu. 10:1. Depois disse o Senhor a Moisés. Não é esse aqui não, irmãos. Não é esse aqui não. Espera aí que não é esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que me perdi aqui. Os 10 mandamentos. Aqui, é 20. Obrigado, pastor, obrigado. É 20.
Diz assim, né? Então falou Deus todas essas tuas palavras, essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo das águas. Não te encurvará elas, nem as servirás, porque eu sou teu Deus. Sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vamos parar aqui. Então Deus deu aqui um mandamento, e lá ele já tinha feito. Lá ele prostituiu com a pedra e com o pau. E então aqui, irmão, a gente está recapturando isso aqui para ver como é que Deus é um Deus perdoador. Aí ele está falando, se o povo arrependesse, do seu mau caminho, Deus perdoa, Deus é fiel. Mas só, irmão, que passou pouco tempo, ele já estava, vamos dizer assim, adulterando, ele já estava prostituindo. Pode dizer adultério também, não é verdade? Porque nós somos a noiva do Senhor. Também pode quando nós fazemos determinadas coisas, nós estamos adulterando também. Quando nós estamos colocando as coisas que não está aqui, que não é da vontade de Deus, nós estamos prostituindo diante do nosso Deus e desagrada o coração de Deus. Não passou muito tempo não, irmãos. Aqui pertinho, o povo já tinha esquecido. Deixa eu ver se eu pego aqui, que hoje eu fiquei meio perdido aqui. Êxodo 32. Êxodo 32, vou te falar já o 32:4. Nós acabamos de ler que o Senhor tinha falado para eles não fazer, né, irmãos? Outro Deus. Aqui no 32:4 de Êxodo, ele diz assim: e ele o tomou da sua mão e formou um ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teu Deus, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Vamos parar só aqui. Aqui eles já prostituíram, irmãos, com Deus. Aqui os mandamentos de Deus, eles já julgaram para trás, já lançaram para trás deles, e queria seguir o próprio desejo do seu coração. Não funciona, irmãos. Isso não funciona. Então, isso é para nós no dia de hoje, que o Novo Testamento é figura do Velho Testamento, para servir de lição para nós, para servir de aio para nós. Não é aio de fazer comida, não. Aio é ensino para nós. Então, aqui ele já fez o que não deveriam ter feito. Então, Jeremias, ele tinha uma missão aqui de advertir o povo, de ver se colocava na memória do povo o que Deus tinha feito com eles. E está advertindo também o que Deus tem feito com nós. O que Deus tem feito com nós, para nós. Aí, irmãos, olha uma coisa aqui, isso aqui me chamou muita atenção. Jeremias 5:1. Olha o que Deus fala com Jeremias, irmãos.
Deus aqui, Ele está procurando, igual Ele fez lá em Sodoma e Gomorra. Se tiver 50 justos, por amor Ele não destrói. Ah, Senhor, e se tiver 50 menos 5? Aí até chegar 10 justos, e não encontrar o justo naquela cidade. Aí Sodoma e Gomorra foi destruído, porque não tinha justo. Aqui Jeremias 5:1, Deus está falando aqui com Jeremias: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscais pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que diga: viva o Senhor, de certo falsamente juram. Irmãos, isso aqui é sério, irmãos. A pessoa não é só falar assim: ah não, eu amo a Deus. Mas você ama seu irmão? Você já perdoou seu irmão? Irmão, isso aqui é coisa séria. Aqui está falando assim: encontrar algum, mas ele jura falsamente. Porque o homem olha a aparência, mas Deus sonda o nosso coração, irmãos. Não adianta eu olhar assim, se eu olhar em mim, falar assim: ah, esse fulano é perfeito é Deus, irmãos. Às vezes nós falamos as coisas, claro que tem que ser, nosso coração tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, para a boca dizer o que o coração está cheio. Aí vai falar da justiça. Senão isso, irmão, isso é falso, é falsamente. A gente falar que é uma pessoa santa, eu quero te dizer, irmãos, a maior pregação do Evangelho é o nosso testemunho, irmãos. Jeremias, já estou terminando aqui quase, que eu já orei aqui, já está passando a hora para nós orar. Jeremias é o seguinte: ele procurou, tudo que Deus mandou, ele foi fazer. Não foi? Até aqui nós foi a palavra do Senhor. Primeiro ele questionou que ele era criança. Então nosso tema hoje pode ser esse, que eu nem falei o tema, né? Eu sou uma criança, pode ser o tema. Eu não sei falar, eu sou uma criança. Então Jeremias fez tudo o que Deus mandou. Agora Deus está falando aqui com ele: não, se ele disser que é justo, jurar que é justo, ele está julgando falsamente, porque eu conheço ele. E muitas vezes o que me chama a atenção, irmãos, vamos encerrar com isso aqui rapidinho, o tempo passou tão rápido, mas eu quero encerrar nisso aqui, irmãos. Eu vou te falar, mas eu vou te falar antes aqui. Ô, irmão, não adianta nós derramar lágrima pela nossa família que não converte não, tá, irmãos? Lágrima não vai resolver nada. Choro não vai resolver nada. Lamentação não vai resolver nada. Nós temos que ter, sabe o que é, irmão? Ação. Ou você aceita Jesus e vai para o céu, ou você nega Jesus. É verdade, irmão. É duro, é assim. Mas a palavra de Deus é dura mesmo. A palavra de Deus não veio para jurar ninguém, não, irmãos. Você não vê de Gênesis a Apocalipse, você não vê Deus amaciando ego de ninguém, não, irmãos. Tudo ficou aqui escrito para a nossa lição, irmãos. Para que nós não caímos no mesmo erro. Então não adianta. Aqui Jeremias pede uma coisa aqui. Ele pede uma coisa aqui, quer ver? Pede não, ele fala uma coisa aqui, irmão, não tem sentido. Não tem sentido isso aqui. O 9 de Jeremias, 9:1. Ele diz assim, prover a Deus. Presta atenção isso aqui, irmão. Que coisa esquisita aqui. Prover a Deus a minha cabeça se tornar sem água, e os meus olhos em uma fonte de lágrima. Então choraria de dia e de noite
os mortos da filha do meu povo. Está falando os mortos espiritual, tá, irmão? Que prostituíram diante do Deus de pedra, de pau e de madeira ou diversa. A Cia provera, choraria dia e noite os mortos da filha do meu povo. No sentido espiritual, irmão, eles estavam mortos. Eles estavam prostituindo. Ele está prostituindo com o pau, com a madeira, com a pedra. Morto espiritual. E nós temos essa incumbência, irmão. Nós temos essa embaixador do reino de Deus para divertir essas pessoas que gostam ou que não gostam. Quem não gosta come mais pouco, não é assim? Às vezes a gente vai numa festa, a gente gosta muito de uma coisa, eu quero isso aqui, porque isso aqui eu gosto, isso aqui é mais ou menos, isso aqui eu gosto. Então, se a pessoa não gostar, come mais pouco. Então, é a nossa mensagem de hoje, mas nós temos aqui no Salmo também, que fala disso também, desse choro, também, dessa lágrima. No Salmo 119, 136. 119, 136. Diz assim, ó: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a lei de Deus. Amém, irmãos? O salmista, aqui não está escrito o Salmo 119, quem escreveu, o seu rei Davi, não tem o édito de quem editou o Salmo, escreveu o Salmo 119. Mas aqui, esse salmista fala, entendeu? Fala desse jeito. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a lei de Deus. Chorar, irmão, chorar, não adianta chorar. Pode correr rio de lágrimas dos nossos olhos, que não adianta, não vai resolver. Que resolve, irmãos, é palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Jesus disse assim, que crê em mim, aqueles que creem em mim, aquele que beber da água que eu der, do seu ventre fluirá rios de águas vivas que jorra para a vida eterna. Amém, irmão? Deus seja louvado. Obrigado por você ter ouvido, e que nós não sejamos somente ouvinte, mas também praticante da palavra, porque a palavra de Deus a gente não brinca, porque é coisa seríssima, é coisa que nós vamos dar conta, depois Deus vai cobrar isso de nós. Se nós ver o ímpio no caminho errado, Isaías fala isso, e não advertir ele, se ele estiver prostituindo com o pau, com a pedra, com a madeira, igual eles fizeram esse bezerro de ouro, Deus fez questão de levantar Jeremias para advertir. E antes que você nascesse, antes que você, igreja, antes que nós fosse formado no ventre da nossa mãe, Deus já sabia. Deus já nos enviou como profeta entre as nações para advertir eles o perigo de quem faz determinada coisa. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.